Bom dia, gente. Hoje nós estamos aqui na nossa reunião aberta, onde nós vamos dando continuidade aos nossos estudos desse semestre. Nós vamos falar da jornada especial 12 por 36. Teremos como palestrante os nossos membros Alessandra Souza e Vicente Campos e nosso convidado João Rosa, diretor da ATS. Nós vamos começar a nossa apresentação pela Alessandra. A Alessandra é advogada, formada pela Universidade Santa Cecília, pós-graduanda em Direito Público, Direito Constitucional e Direito Previdenciário pelo Legale, sócia do Escritório de Advocacia de Oliveira e Souza Advogados. Alessandra, a palavra está com você. Boa apresentação. Obrigada. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar, então, como a Fabíola já mencionou, sobre a jornada 12 por 36. O tema vai ser dividido com meu colega, então eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o processo histórico da aplicação dessa jornada, tá? Bom, inicialmente é importante a gente lembrar que trabalho por si só é a base do desenvolvimento do ser humano, né? Para existir vida, precisa ter as revistas, está diretamente ligado a isso. A gente tem um registro de um período, analisando pré-história, Idade Média, existem alguns registros, é bem interessante isso, documentos, inclusive, sobre aqueles indivíduos daquela época, já fazia uma relação entre trabalho, risco ambiental e saúde, tá? Eu não posso nem dizer, a gente não pode nem dizer que era uma preocupação em si, porque a gente está falando de época mão de obra escrava, mas é interessante que já havia nesse período esse tipo de relação. Fazendo um salto assim bem grande no processo histórico, a gente sabe que foi a partir da Revolução Industrial que houve uma melhora das condições sociais, a conquista de direitos sociais e direito do trabalho que está incluído nele, né? Foi um marco muito importante a Revolução Industrial para delimitação, redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, 44 semanais, né? E foi bem importante isso nesse período, porque hoje a gente ainda tem um reflexo disso, tá? Entre a Revolução Industrial e a nossa Constituição Federal, onde ficou delimitado pelo trecho constitucional, né, a tipo de jornada, a gente passou por um período de intensas flexibilizações. Até hoje a gente sente essas flexibilizações. Isso foi devido ao processo do período da década de 80, 90, a gente foi apresentado para o liberalismo, neoliberalismo, e aí essas flexibilizações se tornaram constantes, né? A Agenda 12 por 36, ela nada mais é que o trabalho efetivo por 12 horas, com uma sequência de 36 horas de descanso. Essas 36 horas compõem 24 horas e 12 horas do intervalo interjornada, né? Ela a gente já sabe que ela já vinha sendo aplicada desde a década de 80, finalzinho da década de 80, da promulgação da Constituição Federal. O setor pioneiro que deu partida na utilização dessa jornada foi o setor hospitalar, a categoria da saúde, em seguida outras categorias como segurança, vigilância, hoje as terceirizadas, e até um tempo a gente já vê bastante isso, tá? Quando a gente falou um pouquinho da Constituição, é importante lembrar que ela foi baseada no Estado Democrático de Direito. E aí a gente fala Estado Democrático, lembra de democracia, e a gente sabe que democracia numa sociedade de classe é uma democracia relativa. É uma democracia que vai atender às necessidades da classe que domina, a classe que detém o capital, que não é o trabalhador, né? Então a gente precisa sempre, assim, é importante a gente sempre lembrar que o ordenamento jurídico, que faz parte dessa superestrutura, ela é baseada nos anseios dessa classe dominante.
Tá? Na Constituição Federal, a jornada de trabalho, por exemplo, de 8 horas, ela foi delimitada dessa forma, mas já foi bem flexível, partia do princípio que existia a permissão de haver alguns ajustes através de convenções coletivas de trabalho, né? Então, não ficou uma jornada fixa, delimitada. A jornada 12 por 36, ela veio, assim, ela começou a ser utilizada. A Alessandra ficou mutada aí. Pronto. Agora Então, a jornada 12 por 36, ela veio desde esse período da década de 80 sendo aplicada. O fato que eu falei sobre a democracia para uma das partes é o fato a 12 por 36, ela foi fruto disso, porque, na verdade, algumas categorias sentiram a necessidade, por conta das atividades que elas executavam, frequência, funcionamento 24 horas, elas sentiram a necessidade desse tipo de jornada. Então, ela foi aplicada por tradição, a princípio, não havia nenhuma lei que regulamentasse isso. A forma como ela foi, isso não tinha como coibir, ela já estava sendo aplicada e cabia ao judiciário, aos tribunais, se pacificarem a respeito. Foi quando a doutrina e a jurisprudência já tinham meio que majoritariamente se pacificado na concessão da validade. Existiam umas controvérsias de algumas verbas devidas ou não, mas a validade dela era já pacífica. O Tribunal Regional aqui da segunda região editou, inclusive, algumas súmulas, eram duas, se não me engano, a 68 e a 71, Vicente depois vai falar mais sobre a legislação, e também autorizando a aplicação dessa jornada, e depois, em seguida, o TST acabou pacificando, colocando uma pá de cal aí, que foi a 4. Ela não só autorizou a utilização dessa jornada, mas ela também previu o pagamento dos feriados que fossem elaborados nesses dias, né, que foi muito importante. Passado um tempo já, então, com a súmula, estava tudo mais ou menos resolvido, porque ainda a gente estava utilizando através da súmula. Algumas categorias, como o bombeiro civil, legislou, fez legislação própria, também autorizando esse tipo de jornada, isso em 2009. A lei da doméstica também, ela autoriza a utilização dessa jornada já em 2015, já depois da súmula 444. E aí, aproveitando, continuando essas intensas flexibilizações que a gente está sentindo hoje um pouco mais forte no nosso país, veio a reforma trabalhista. A reforma trabalhista veio, era necessária a reforma trabalhista, a gente precisava que a CLT tivesse a respeito desse tipo de jornada que já estava há décadas funcionando, né? Porém, ela veio e acabou restringindo ainda mais as mínimas garantias que tinha, retirando a possibilidade do pagamento dos feriados, englobando o salário, a remuneração do trabalhador, dentre outras coisas, o labor noturno, os descansos semanais incluídos, não fez nenhuma ressalva quanto ao não usufruto do intervalo intra-jornada, simplesmente diz que pode ser indenizado, né? E realmente foi uma precarização, assim, uma grande perda em relação a essa jornada. Eu, particularmente, quero deixar até minha opinião pessoal a respeito disso, porque a jornada, eu não sou contra a jornada 12 por 36, eu acredito até que categorias especiais, regulamentações especiais, não é isso. Eu só acho que a forma como ela é utilizada hoje, como ela é aplicada hoje, ela deixa muito a desejar, principalmente porque continua a atender uma das partes. O empresariado mantém a sua alta produtividade e o trabalhador nem sempre tem a proteção devida. A jornada de 8 horas, ela não foi
delimitada assim a esmo. Ela teve um estudo, porque para nas questões de saúde e rigidez do ser humano, que aquele limite de horas, aí, além das horas extras que também já eram permitidas, era um máximo que aquele ser humano pudesse aguentar ou que não tivesse um dano tão profundo da sua integridade física. E a jornada 12 por 36, em contrapartida, ela oferece um descanso maior, né? Porém, a gente sabe que a realidade fática é que esse descanso nem sempre, ou muitas vezes, não é usufruído da maneira correta, né? Os sindicatos, no caso, e a legislação não, mas os sindicatos também não oferecem não oferecem nenhum incentivo para que aquele empregado ele mantenha a sua saúde, usufruindo corretamente daquele intervalo. Eu não falo nem que seja um incentivo de fiscalização, mas sim um incentivo econômico. Um incentivo econômico, de repente até uma possibilidade, independente da categoria da atividade que aquele indivíduo esteja atuando, pensando a longo prazo uma aposentadoria diferenciada, uma aposentadoria especial, algo que efetivamente criasse um equilíbrio entre as partes. E hoje eu sou totalmente contra a aplicação da jornada 12 por 36 por conta de não atender os requisitos mínimos e a garantia e a proteção ao trabalhador. Tá? Essas são as minhas considerações. A gente vai dar continuidade também, falar mais sobre o pós-reforma, as peculiaridades, as inconstitucionalidades. E eu agradeço a atenção de todos até agora. Obrigada. O Vicente, ele acabou de cair, ele está tentando voltar para a sala. Espera aí que ele está aqui me falando que está tentando voltar. Vamos só... Previstos que acontecem, né? Ele falou que está entrando. Para mim, ele ainda... Aqui, está entrando. Agora... Agora o Vicente entrou. Vê se voltou. Deixa eu pôr também. Voltou sim, Vicente. Voltou? Tá. E já te coloquei como... Você vai me colocar como... Já coloquei, para você poder compartilhar. Tá? Então, vamos lá. Vicente Campos de Oliveira Júnior, advogado, formado pela Universidade Católica de Santos, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Escola Paulista de Direito, membro das comissões de Direito Portuário e Direito do Trabalho da OAB Santos, sócio responsável pela área trabalhista do escritório Pacheco de Castro. Vicente, a palavra está com você, boa apresentação. Bom dia a todos. Fabiola, acho que vou pedir para você compartilhar, que aqui está dando que eu estou desabilitado, não sei se é porque eu caí, mas aí você pode compartilhar para mim? Tá. Bom dia a todas e a todos. Eu queria agradecer a possibilidade de estar participando aqui do grupo, agradecer a Fabiola, a Alessandra, por esse mês aí que a gente conversou a respeito da palestra. E conforme foi bem exposto pela Alessandra, a jornada, ela se apresentou na nossa sociedade como uma opção a determinadas categorias e sempre foi construída com base em negociações coletivas, tá? E foi sustentado pela jurisprudência com a construção de decisões dos tribunais até que, finalmente, em 2012, né, Alessandra? A súmula 444 foi editada e pacificou o entendimento. Qual foi o resumo desse entendimento, né? A jornada 12 por 36, ela pode ser fixada até então, com base em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, com o pagamento dos feriados em dobro, tá? Também há a possibilidade, segundo a súmula, de você ter o acordo, convenção ou lei, conforme a Alessandra mencionou, a lei do bombeiro civil ou leis esparsas, tá? Pode passar para o próximo, Fabiola, por favor. Aí veio a reforma trabalhista e trouxe a jornada 12 por 36 para a CLT,
no artigo 59. E aqui eu aponto para vocês o que acontece. A jornada 12 por 36, ela veio, mas com a inclusão da possibilidade do acordo individual escrito. Ou seja, deixa de ser uma obrigatoriedade de ter negociação coletiva e passa a ter a possibilidade de se fazer mediante acordo individual escrito. E qual é o problema disso? É você deixar a relação patrão-empregado a possibilidade dessa celebração de um regime que, na verdade, ultrapassa o limite constitucional. Então, ela vai não só contra o entendimento da súmula 444, mas também ela é contrária ao que prevê o artigo 7º da Constituição, que tem limites muito claros: 8 horas diárias, 44 semanais, ou tem uma lei que vai contra toda uma história de construção para poder validar essa jornada e contra a Constituição Federal. Por quê? Porque prevê que você tem que ter normas de saúde e segurança do trabalho como base das relações entre patrões e empregados. Tá? Na sessão do TST, que editou a súmula 444, esse aspecto foi levado em consideração pelos ministros, já que a Constituição Federal autoriza a flexibilização pela negociação coletiva, mas por quê? Porque a 12 por 36 ela tem uma efetiva compensação. Você trabalha 12 horas, tem o descanso das 36 e ao longo do mês você tem 180 horas trabalhadas, ao contrário das 220 de quem trabalha no regime de 8 horas, por exemplo. Certo? Então você tem uma jornada maior, mas ao longo do mês e dependendo da semana, menor que as 44 e menor que as 220, tá? Então, qual é o raciocínio? Você tem uma jornada mensal menor com um padrão remuneratório superior ao mínimo legal. Por quê? Porque se você tem a previsão na convenção coletiva, você vai ter um piso da categoria com uma jornada menor, certo? E então, por isso que, na verdade, o raciocínio de você ter a necessidade da negociação coletiva como base, ele não foi construído à toa. Ele veio com um raciocínio. A flexibilização que a Constituição determina, ela faculta para sair daquela jornada previamente fixada, mas mediante a assistência sindical, né? Fabiola, pode ir para o intervalo agora, por favor. Próximo. Mais um? O artigo... Mais um. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é em relação ao intervalo intrajornada. Então, você tem mais uma questão que foi colocada pela reforma trabalhista e que não dialoga com a Constituição Federal e com a própria CLT. Por quê? No caput, você tem o seguinte, a jornada 12 por 36, ela tem a possibilidade de você não usufruir do intervalo. Se você pode fazer, por exemplo, um acordo individual, e o intervalo ele pode ser indenizado ou usufruído a depender de um critério que muitas vezes é do empregador, certo? E o artigo 71 já diz o contrário. Ele diz o seguinte, que em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão do intervalo, certo? Qual seja, de 1 hora acima das 6 ou de 15 minutos entre 4 e 6. Então, aqui você tem 2 dispositivos no mesmo texto que colocam 2 condições diferentes. Pode passar para mim o próximo? Tá, aqui eu estou fazendo uma outra comparação, que além dos dispositivos da CLT e da Constituição, a súmula 437, ela já declarava inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva que contemplasse a supressão ou a redução do intervalo intrajornada.
Tá? Por quê? Justamente por isso, constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho. Então, além da súmula 444, você já tinha a súmula 437, que já impedia essa supressão, que agora, com o 59, virou uma faculdade, certo? Passa para mim agora para os questionamentos. Que aí eu trouxe aqui alguns questionamentos acerca da questão do intervalo. Quais são? A redação do caput do 59 faz com que surja uma categoria de trabalhadores cuja pausa para refeição e descanso não é obrigatória, mas sim facultativa. Ou seja, você pode não usufruir desse intervalo e isso não ser uma infração legal. Então, você tem uma categoria de trabalhadores cuja a jornada existe uma obrigação legal e outra não. Então, o empregador, por exemplo, que tiver uma categoria de empregados com uma jornada de 8 horas e essa jornada não for, se não houver uma inclusão do intervalo entre a jornada, você tem uma infração. Mas se você tiver uma outra categoria com 12 por 36, cuja previsão esteja de não gozar o intervalo e ser indenizado, em tese, ela não é uma infração legal. Certo? Então, por quê? Porque ele está agindo de acordo com o que está previsto na lei. Tá? Então, essa questão do intervalo, eu entendo que é uma questão sensível. Por quê? Porque ela interfere diretamente no meio ambiente de trabalho. Você trabalhar 12 horas por dia sem uma pausa, ela com certeza vai ter reflexos danosos, tanto para o trabalhador, como para todo o sistema em que ele está envolvido. Ainda mais que, se a gente for lembrar que a jornada 12 por 36, ela está prevista em atividades essenciais, então é saúde, segurança, limpeza, uma boa parte das vezes esses trabalhadores trabalham sob condições insalubres e perigosas, e essa rotina é pesada, você não ter uma pausa no meio dela, condena esse meio ambiente de trabalho saudável, certo? E aí, então a gente já analisou dois aspectos, que é a questão do acordo individual, que está previsto no 59 e vai contra todo esse histórico, a questão do intervalo, e aí você tem o parágrafo único do artigo 59. Fabiola, você pode passar para mim, já depois dos questionamentos, esse do adicional noturno pelas horas em prorrogação? Isso. O parágrafo único do artigo 59, o que ele prevê? Que a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput de artigo abrange os pagamentos pelo descanso não remunerado e pelo descanso em feriados. E aí, não serão compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver. Então, outro ponto sensível, ou seja, além do feriado não ser mais em dobro, a hora noturna em prorrogação, ela deixa de ter a aplicação do entendimento que já vinha sendo construído pelo TST, que no caso é pela OJ 388 da SDI 1, que diz o seguinte: o empregado submetido à jornada 12 por 36, ele tem direito adicional noturno relativo às horas trabalhadas após as 5 da manhã. Por quê? O que acontece? Muitas vezes as jornadas começam ou às 18 ou às 19 e vão até às 6 ou às 7 da manhã. Então, se a jornada noturna é das 22 às 5, entre 5 e 7, tanto a OJ 388 como a súmula 60, elas têm essa previsão de que a jornada nesse período ela fica reduzida com o pagamento do adicional. A questão do feriado, ela tem uma peculiaridade. A súmula 444, ela fala da questão do pagamento em dobro. Mas, antes da edição da súmula, havia
uma pequena divergência, não era a maioria do entendimento, de que o feriado estava compensado pelo descanso natural das 36 horas seguintes, né? Então, nunca foi uma unanimidade esse entendimento, mas veio a súmula e colocou uma pá de cal nessa história, né? Até a gente conversou sobre isso, eu conversei com a Alessandra sobre isso, nessa parte histórica da jurisprudência. Esse acho que era o ponto menos unânime das discussões sobre a jornada 12 por 36, tá? E aí, Eu acho que ele travou. Até perguntar se era só eu. Não. Ele está conectado. Vicente? Vamos fazer... Deixa eu avisar para ele que ele... Da jornada com esses... Ele caiu agora. Bom, então vamos fazer o seguinte. Para a gente não perder o tempo, ele estava quase da metade já para a conclusão dele, então, se vocês aceitarem, a gente passa para o João, e quando ele conseguir retornar, ele faz a conclusão dele, tá bom? Então, João vamos fazer... João Rosa da Conceição Júnior, advogado formado pela Unimes em 1999, pós-graduado em Processo do Trabalho e Processo Civil pela Universidade Católica de Santos, mestre em Direito Difuso e Coletivo pela Unimes, advogado do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde da Baixada Santista, Litoral Norte e Sul. João, a palavra está com você. Fabiola, me parece que o Vicente está de volta. Vicente, deixa eu ver. Não. Vê se vocês estão me ouvindo. Agora. Conseguimos. Eu quero ver se eu consigo terminar sem cair de novo, tá? Prometo. Prometo pela internet que eu não vou cair de novo. Espera aí, então vamos voltar para... Tá. Você estava na parte do adicional... Eu estava agora na jurisprudência. Já pode ir para a jurisprudência do adicional. Pode. Isso. Então, na questão da jurisprudência, o que acontece? Passaram já praticamente 2 anos da reforma. Acho que ele desconectou. Então, João, pode assumir por enquanto e a gente vai... Qualquer coisa, ele voltando, ele conclui após a sua... Estão me ouvindo? Sim. Sim. Mas travou de novo. Travou de novo. Peraí. Faz isso, João, para a gente não perder. Pode começar a sua apresentação. Eu vou falar para ele que quando ele conseguir, qualquer coisa para ele sair e voltar mesmo. Perfeito. Boa tarde a todos. Não, estou mostrando que está instável. É um prazer poder participar com todos vocês dessas discussões. E pena que não tenha conseguido ouvir o Dr. Vicente até o final. Eu tinha prometido fazer as críticas a ele, mas tudo bem. Brincadeira, porque pelo menos tem uma grande vantagem. Eu percebi que tanto a doutora Alessandra quanto o Dr. Vicente, eles caminharam no mesmo sentido, o pensamento
é o mesmo de que essa jornada, ela, por mais que tenha assim, um aspecto de benefício para o trabalhador, na verdade, ela é muito prejudicial. Ela é muito prejudicial para o trabalhador, ela é prejudicial para a sociedade e, infelizmente, nós tivemos a reforma trabalhista que acabou piorando um pouquinho a situação. Mas, como o que me cabe é o aspecto prático, já que eles muito bem falaram sobre a evolução histórica, as questões constitucionais, enquanto a doutora Alessandra falava, eu pensava que, puxa vida, como é que eu vou resumir, né? Aí eu percebi que eu posso resumir realmente em 20 segundos. Porque, olha só, antes da reforma trabalhista, nós não tínhamos lei que regulamentasse a jornada, mas nós tínhamos algum direito para o trabalhador que cumprisse a jornada de 12h36. E aí veio a reforma trabalhista, regulamentou a jornada e retirou o pouco direito que o trabalhador tinha. O que nós percebemos da fala dos dois é que antes nós tínhamos a súmula 444, que regulamentava, né, de certa forma, tentava dar uma validade, né, a essas normas coletivas que fixavam a jornada de 12h36, e essa súmula ela garantia ao trabalhador, por exemplo, feriado, né, a legislação garantia o intervalo, e agora com a reforma trabalhista, o pouco que esse trabalhador tinha, que era o feriado garantido por súmula, ele também perdeu. Então, realmente, a reforma ela veio também nesse aspecto para destruir bastante o direito do trabalho. Mas, como não me é permitido resumir a 20 segundos, eu fiz aqui algumas anotações enquanto ouvia. E, olha, é interessante porque lá no início, essa jornada ela começou a entrar, né, no mercado de trabalho na área da saúde. E como eu já estou há algum tempo no Sindicato da Saúde, então tenho um pouco de tranquilidade para falar. Porque desde que eu entrei no sindicato, isso em 1999, essa cláusula já existia na convenção. E realmente ela vem desde lá de 1988, desde a época da Constituição, que os sindicatos da saúde começaram a negociar a criação da jornada de 12h36, principalmente para os trabalhadores da atividade fim, o pessoal que trabalhava diretamente como auxiliar, como técnico e como enfermeiro. E é interessante que, se nós pegarmos essas normas coletivas, desde as mais antigas, nós vamos observar que, na medida do possível, elas tentavam trazer alguns benefícios para esse trabalhador, né? Porque a gente precisa lembrar que o artigo 7º, quando ele fala dos direitos do trabalhador, ele garante ali os direitos mínimos, permite a negociação coletiva, mas é claro que uma negociação para melhor, uma negociação que traga algum benefício para esse trabalhador, né? E era o que, em alguns casos, nós sabemos que em boa parte do país, através da negociação coletiva, se estipulava a jornada de 12h36 sem benefício para o trabalhador, ele só tinha, de certa forma, prejuízo. Mas eu posso falar aqui da nossa região, pegando aqui de Santos, litoral sul e litoral norte até Ilhabela, que a convenção, se vocês... eu vi que tem advogado de hospital, aqui doutor Vicente foi advogado do Hospital na Costa. Se vocês pegarem as convenções, vocês vão ver que há muito tempo as convenções elas falam que o trabalhador em jornada de 12h36 ele tem garantido um adicional de jornada especial, dependendo do hospital, de 8% a 10%, o menor de 8%, ele tem direito, além do feriado que já estava previsto na súmula 444, a uma folga mensal, ao intervalo entre as jornadas, né? E dependendo da região, é o caso, por exemplo, de São Sebastião e Ilhabela, que ali nós temos a Santa Casa de São Sebastião, que é a Coração de Jesus, e temos a Santa Casa de Ilhabela, duas cidades pequenas, né?
é muito comum. O mesmo trabalhador do Hospital de São Sebastião é o trabalhador de Ilhabela. Então, o que esse pessoal faz? Faz 12 dia ímpar em São Sebastião e faz 12 no dia seguinte, no dia par, no Hospital de Ilhabela. Então, ali eles têm um segundo benefício, e que não seria apenas o adicional pelo cumprimento da jornada. Lá o pessoal tem, ao invés de uma folga mensal, tem 2. Porque senão também o coitado ele trabalha 12 horas durante 30 dias ininterruptos, né? Ou pelo menos com uma folga. Nesse caso, ele consegue trabalhar 28 dias. Agora, se a gente pensar bem, por mais que a convenção coletiva, né, por mais que através da negociação coletiva tente-se trazer alguma vantagem para esse trabalhador, desde há muitos anos, o desgaste que esse trabalhador sofre, ele não é compensado por nenhum outro meio. E quando eu disse que o prejuízo não é só do trabalhador, ele é um prejuízo para a sociedade de uma forma geral, porque nós precisamos lembrar que quando nós vamos a um hospital, se nós chegarmos lá às 19 horas, nós seremos atendidos por um profissional que terá acabado de iniciar sua jornada. Só que se nós chegarmos às 5 horas da manhã, nós seremos atendidos por alguém que já está há 10, 11 horas num plantão, né? Então, aí a sociedade sofre. E sofre porque esse trabalhador já está desgastado. Não adianta nós falarmos que ele vai ficar 36 horas em casa. Porque o desgaste dele, ali entre a 8ª e a 12ª hora, você não consegue compensar. E aí nós vamos para um outro lado. Eu acredito que essa pesquisa de campo que foi feita, ela mostre que uma boa parte dos trabalhadores prefira a jornada de 12 por 36 a de 8 horas. Depois a Fabíola vai nos mostrar os resultados. Eu acredito que o trabalhador tenha dito isso. Aí é por um outro problema que nós temos, por um problema na negociação, por uma fraqueza dos representantes do trabalhador durante o processo de negociação. Isso porque o trabalhador ganha pouco. A gente fala do trabalhador da saúde, mas acontece com o vigilante que trabalha na jornada de 12 por 36, o funcionário da portaria. Por ganhar pouco, aquelas 36 horas que seriam destinadas ao descanso, na verdade, elas servem para um novo emprego. Então, ao invés de trabalhar 12 horas, por exemplo, em um hospital e descansar 36, ou seja, no dia seguinte ficar de folga, esse trabalhador vai ficar 12 horas em um hospital, vamos usar aqui exemplos práticos nossos, ele vai ficar 12 horas dentro de uma santa casa, né, num plantão absurdo, e no dia seguinte, ao invés de descansar, ele vai enfrentar mais 12 horas dentro de um CREI em São Vicente, né? Então, sofrerá o trabalhador e sofrerá a sociedade quando buscar um atendimento de qualidade. E aí eu repito, o coitado do trabalhador, ele não tem culpa. Ele tenta compensar esse salário deficiente dele com um segundo emprego, e aí usando da liberdade que a lei e a negociação coletiva dão. Agora, um aspecto interessante é que, se nós observarmos o Dr. Vicente ou a doutora Alessandra, acho que é o Dr. Vicente, ele falou do posicionamento do tribunal aqui da 2ª região, mas mesmo antes da reforma trabalhista, alguns tribunais do país não aceitavam essa jornada de 12 por 36, mesmo quando prevista em norma coletiva. Por exemplo, o Tribunal do Paraná, que eu acho que é a 9ª região, ele tinha inúmeras decisões contrárias, invalidando a norma coletiva. O Tribunal do Rio Grande do Sul, que eu acho que é a 4ª região, lá as decisões, elas eram, nesse sentido, elas eram mais firmes ainda. Era muito comum a gente pegar acórdãos lá em que o relator dizia, olha, a negociação coletiva ela é válida porque ela está amparada lá no inciso, acho que 13 do artigo 7º. Por outro lado, ela viola o inciso 23 do artigo 7º da Constituição, que prevê
a obrigatoriedade da redução dos riscos inerentes ao trabalho, né? E aí eu lembro do que o doutor Vicente falou, da necessidade de nós mantermos um ambiente de trabalho saudável. Era nesse sentido que caminhavam os tribunais do Sul. Tá? Não adiantava o sindicato ir lá e negociar esta cláusula, incluir na sua norma coletiva. O tribunal ele invalidava esta jornada e deferia as horas extras a partir da 8ª. É lógico que, infelizmente, eram poucos tribunais, se não estiver enganado, 2 ou 3 somente. Mas aqui, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, me parece que a situação era um pouquinho pior, porque, salvo engano, o Tribunal de Minas, ele, já antes da reforma trabalhista, ele dava validade ao contrato individual que fixasse a jornada de 12h36, quando nós sabemos que o artigo 7º era muito claro, era só, e a súmula 444, né, só permitiam através da negociação coletiva. Então, é uma jornada ruim, é uma jornada muito prejudicial. O desgaste físico que esse trabalhador sofre, como eu disse antes, ele não é compensado por adicional, por um descanso no feriado, ele não é compensado por qualquer outro pagamento que você faça para ele. Em um certo momento, vai ficar muito claro esse desgaste. A doutora Alessandra falou de alguma vantagem que esse trabalhador, principalmente o da saúde, poderia ter. Ele já tinha, desde antes, a aposentadoria especial, mas não adiantava nada. Quando esse coitado chegasse lá com 25 anos de trabalho, numa jornada extenuante de 12 horas, ele realmente já não aguentaria ficar mais um dia, né? O sofrimento, o desgaste já teria sido muito grande, o desgaste físico, mental. Então, por isso que eu brinquei no começo e disse que eu seria contra tudo que todo mundo falasse, porque eu imaginei que fossem realmente defender algum benefício da jornada de 12h36, mas eu não consigo ver. Piorou muito com a reforma trabalhista. Quando a reforma trabalhista vem e retira o pouco que esse trabalhador tinha, que era o feriado, aí realmente colocou uma pá de cal. Até porque antes, quando nós íamos negociar, por exemplo, se nós pegássemos um hospital lá que o doutor Vicente trabalhava e tentássemos alguma vantagem, um adicional de jornada, ele iria aceitar com mais facilidade, porque não havia nenhuma lei que engessasse ou que dissesse que esse trabalhador não tem direito. Agora, hoje não. Imagine a situação do sindicalista que já está enfraquecido, coitado, que se nada mudar em pouco tempo vai desaparecer. Imagine a situação do sindicalista ou do advogado de um sindicato de empregados responsável pela negociação coletiva. Quando ele chega na empresa e tenta pedir algum benefício para esse trabalhador, a empresa simplesmente nega. Nega porque o artigo 59, com a reforma trabalhista, ele falou que esse trabalhador tem que ficar 12 horas sem ganhar nada mais por isso. Sem ganhar o feriado, sem redução. Então, realmente, a negociação coletiva ficou muito mais difícil. Hoje, nós ainda temos nas convenções esses benefícios, mas cada ano, cada data base que chega, a preocupação é muito grande, porque a gente sabe que as entidades patronais, a gente sabe que as empresas, principalmente os hospitais, eles vêm para tentar retirar esses benefícios que foram conquistados ao longo de mais de 20 anos. Eu acho que deu para passar assim, mais ou menos uma noção do que acontece, pelo menos na nossa região, em termos de jornada de 12h36. Eu tinha a preocupação de falar desses benefícios, porque, apesar de nós só termos nas convenções da Baixada, são benefícios importantes, considerando os malefícios da jornada. Eu espero ter contribuído de alguma forma e fico por aqui à disposição. Com certeza, doutor João contribuiu muito. Eu vou agora passar a palavra de volta para o Vicente, para ele poder terminar as conclusões dele, as considerações finais dele. Vicente? Tá, joia.
Será que a gente consegue? Ah, não, agora vai. Estou confiante. Peço desculpas pela intermitência. Mas o passar a bola aí para o João foi bom, porque as considerações finais que eu vou fazer, eu acho que no final não vai divergir muito do que ele falou, tá? Antes das considerações finais, eu tinha parado na questão da jurisprudência, tá? Destacando o seguinte, que a reforma trabalhista, ela também trouxe um gatilho para engessar a alteração de enunciados e súmulas, bem como para evitar um certo ativismo judicial. Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 8º, ele coloca que não há possibilidade de você julgar contrário à lei, tá? Em resumo, é isso. Então, assim, se você tem no artigo 59 que o feriado não é em dobro, que o adicional noturno não é prorrogado, não dá para você fundamentar com outra coisa que não o que está ali no artigo, tá? E até a própria revisão de jurisprudência do TST está engessado pela letra F do 702 da CLT, que há uma interferência direta no regimento interno, tá? Até coloquei no slide a transcrição, mas assim, fica muito rígida a forma de você alterar uma súmula e um enunciado, tá? E qual seria a solução para essa condição que foi colocada pelo 59? Eu acho que, na verdade, não é só uma questão favorável ao empregador, porque também não está seguro. O empregador que decidir pelo acordo individual, ele não está seguro. O advogado de empresa que aconselhar a empresa a fazer 12 por 36, por acordo individual, por exemplo, com indenização do intervalo entre a jornada, não é a melhor recomendação, tá? Por quê? Porque eu acho que isso vai ter uma solução contrária pelo STF, tá? E tem uma ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, que até o João deve ter conhecimento, que é a ação direta de inconstitucionalidade 5994, tá? Ela está com o Marco Aurélio, ele indeferiu a liminar, e essa ação ela pede o seguinte: a inconstitucionalidade do parágrafo único inteiro. Então, tanto a questão dos feriados, do adicional noturno, e no caput, a confederação ela pede a inconstitucionalidade apenas do acordo individual. Eu acho até que deveria pedir a questão do intervalo, mas só tem o acordo individual, tá? E aí, nesse momento que o país se encontra, eu acho pouco provável que essa ação vai ser julgada, por exemplo, na gestão Fux. Então, eu não sei se a gente vai passar mais 2 anos sem uma solução, sem um pronunciamento, assim como tem outras questões da reforma que estão com outros ministros, né? Se eu não me engano, tem uma questão com o Fachin, tem com o Barroso, enfim, cada trecho está lá pendente para analisar. Então, também o artigo 59 posto, ele também não está representando uma grande segurança jurídica, porque justamente não obedeceu o que foi construído ao longo de todo o tempo, né? A medida provisória 808, que entrou um pouco depois da reforma trabalhista, da vigência, ela tinha no seu texto o retorno da obrigatoriedade da negociação coletiva, excetuando as entidades de saúde. E a MP caducou e isso não foi alterado. Então, quer dizer, nem o próprio texto que está, ele tem uma segurança. Ou seja, o legislador, quando colocou, não colocou como uma coisa segura, consolidada, fruto de um grande entendimento, né? Então, mais uma vez, vai ficar na mão do STF para isso acontecer, tá? E eu cito até uma decisão que foi proferida não faz muito tempo, não tem nem recurso ainda, tá? Que foi uma ação promovida pelos sindicatos dos empregados no comércio de Guarulhos contra o Carrefour, que foi declarada nulidade dos contratos individuais que previam 12 por 36. Então, se você dizer que mas é uma solução segura, já que está na CLT, não é. Então, eu acho que o melhor caminho, ainda que você tem que... eu acho que a jornada 12, ela não é o ideal, mas negá-la e não incluí-la no texto legal também, eu acho uma utopia. Eu até coloco no final que
o ideal fosse que as jornadas de fato fossem reduzidas, com a manutenção da remuneração, porque você geraria mais empregos e melhoraria a qualidade de vida e de trabalho. Mas ainda a gente está distante dessa realidade. Então, considerado todos esses aspectos, qual é o ideal? O ideal é que a gente, tanto quanto advogado de empregador ou mesmo de empregado, é de defender os direitos mínimos, né? Já que, mais uma vez, a Constituição está sendo testada, porque você não deveria transacionar sobre questões mínimas. Então, o intervalo é uma questão mínima. Prorrogação de adicional noturno, a própria questão envolvendo os feriados, não há necessidade porque a jornada em si ela já é excepcional. Então, você não precisava incluir mais situações sob a forma de lei. Então, eu queria agradecer a todos, pedir desculpas pela intermitência e devolvo a palavra para vocês. Agora, então, com relação à nossa pesquisa de campo, nós fizemos uma pesquisa, mandamos para todos os nossos contatos de trabalhadores que hoje, né, a gente tem não só a parte da saúde, nós temos muitas empresas também de terceirização que estão aplicando essa jornada 12 por 36. Então, a gente teve aí, com relação quais eram as áreas, foi de terceirização de mão de obra, saúde, enfermagem, inclusive nós temos até caso de jornada aplicada 12 por 36 na função de administração, né, administrativa. Com relação à nossa questão de qual a função que exerce, assistente de farmácia, diretor, operadora de centro de saúde, técnica de enfermagem, cuidadores. Por quanto tempo faz essa jornada de 12 por 36? A maior parte, mais de 50%, falou que faz menos de 3 anos, ou seja, exatamente, provavelmente, a empresa passou a aplicar esta jornada após a reforma trabalhista. Com relação ao período que trabalha nesta jornada para o mesmo empregador, todos dizem que esse período é para o mesmo empregador, por isso que a gente pode concluir que, provavelmente, com a nova entendimento, com a reforma trabalhista, o empregador entendeu ser uma vantagem para o seu negócio e aí passou a colocar o empregado na jornada 12 por 36. A gente também questiona qual era a jornada anterior, antes, então, dessa aplicação. A maior parte fala que era a de 8 horas, né, 8 por 40, então, normalmente a jornada de 8 horas, 44 semanais, né? A jornada antes de novembro de 2017, a pessoa vem e afirma que não era essa jornada, novamente reforça o fato de ser após a vigência da reforma. Se eles têm possibilidade de alterar o horário com relação às folgas, eles dizem que não tem essa possibilidade de alterar. A maior parte, 72%, diz que não tem a possibilidade de alteração. Quem fez a alteração foi a empregadora, 50%, fala que foi a alteração da empregadora. Com relação ao horário destinado ao descanso e refeição, nós temos aí mais de 50%, pelo menos nesse sentido, vem sendo cumprido pelo menos 1 hora de descanso e refeição. Temos também aqui, 33% diz que faz menos de 1 hora. Então, cai no que o Dr. João falou, quer dizer, eles
nesse caso de fazer menos de 1 hora, quer dizer, ele já está numa jornada que sacrifica, sim, o empregado e ainda faz um horário de almoço reduzido, né? Isso eu acho que é o principal, que o empregador, já que colocou o empregado nessa jornada 12 por 36, o mínimo que ele tem que respeitar seria o horário de refeição. Com relação se você prorroga essa jornada, 60% diz que não prorroga a jornada. Aí a gente perguntou, se em caso de prorrogação, então nesse 40% que acaba fazendo a prorrogação, se essas horas são pagas ou são computadas no banco de horas. A maior parte respondeu 57%, quase 60% disse que são computadas no banco de horas. Aí perguntamos se há troca de plantões, 70% disse que sim, que realiza a troca de plantões, mas essa troca de plantões é quando o empregado faz o pedido da troca de plantão. Normalmente, essas trocas de plantão são por dia somente, e se trabalha em mais de um empregador. Bom, nossa pesquisa aqui diz que 65%, quase 65%, 64,3% não trabalham em mais de um empregador. Então, até que, com relação à nossa pesquisa, a gente até teve um bom índice nesse sentido, porque realmente trabalhar em jornada 12 por 36 em mais de um empregador, com certeza vai prejudicar muito a saúde do empregado. Aqui a gente também questiona a questão do cansaço, do estresse, do esgotamento, ou qualquer outro problema de saúde desde que começou a exercer a jornada 12 por 36. 53% disse que não apresentaram qualquer problema de saúde. Agora, com relação também ao cansaço, estafa e esgotamento durante a jornada desses 12 horas, 53% diz que também não sentem qualquer problema com relação a isso. Os que responderam que tem, sim, essa situação, então, esses 46%, praticamente a gente tem um empate, né? A gente fala pelo sistema que diz que 3 pontos para cima, 3 pontos para baixo, então a gente tem 46% que diz que tem, sim, o esgotamento, no caso, e a maioria que fala que teve esse esgotamento fala que é a partir da 8ª hora de trabalho, ou seja, vem de encontro com o que nosso convidado João falou, né? Nós perguntamos se tivesse a possibilidade da troca da jornada definitiva, então sair da jornada 12 por 36, se eles fariam essa troca. 60% disse que sim, fariam sim a troca da jornada definitiva. Com relação ao convívio, nós também perguntamos se essa jornada prejudica o convívio social, o convívio familiar do empregado na sua sociedade. 53% disseram que não, que essa jornada não interfere no convívio social e familiar deles. 20% diz que sim, e interfere negativamente, e 26% diz que sim, mas que interfere positivamente. Com relação a alguns comentários que nós tivemos, exatamente uma pessoa disse: nós que trabalhamos em home care deveríamos ter os mesmos direitos dos profissionais que trabalham fixo em hospitais. Com relação a também, assim, essa é uma ótima escala. Ao contrário do que se pensa, quem trabalha 12 por 36 tem mais tempo para tudo. E atualmente exerço o cargo de coordenador da empresa, com jornada de 8 horas, porém realizo plantões complementares de 12 horas eventualmente. Nesse caso aqui, de um dos comentários, a gente vê aquilo também que a gente acaba percebendo. Às vezes, o empregado até prefere essa jornada por uma questão, como já foi falado, gente, acho que foi ontem na nossa reunião, que a gente comentou, que às vezes a pessoa prefere porque
o casal trabalha nessa jornada 12 por 36 e eles acabam até economizando numa situação de empregada para ficar com os filhos, porque aí eles intercalam esse 12 por 36 e eles têm essa possibilidade de cuidar dos filhos, né? Então, a gente vê que eu acredito que seja por essa questão que diz que até a jornada é boa, ou até porque a pessoa tem essa disponibilidade de ir ao médico num dia que está nos 36 horas de folga. Mas, realmente, é uma jornada prejudicial para o empregado, sem dúvida, e essa situação de poder ser feito por acordo individual é mais prejudicial ainda, porque a gente tem uma parte aí que é hipossuficiente, que é o empregado. Então, até pela nossa pesquisa, a gente percebeu que, após a reforma trabalhista, veio essa enxurrada de modificação de jornada. Então, com certeza, não foi dada opção para o empregado. O empregador impôs a nova jornada e ele acabou tendo que aceitar. Então, essa é a minha conclusão. A gente agora vai passar para perguntas. Por enquanto, no chat não temos pergunta, mas quem quiser agora, nesse momento, pode retirar que estão mutados, pode colocar o som e fazer a pergunta diretamente para quem vocês têm interesse, ou fazer uma pergunta e os três podem colocar suas considerações. Olá, João. Gostaria de fazer uma pergunta. É possível? Sim, claro, pode fazer. João está... Tá. Gostaria de dirigir a pergunta para o Dr. João Rosa, a quem eu estimo, peso, meu companheiro aí de trabalho, às vezes de um lado e de outro, né, na parte diversa, mas é muito competente, admiro o teu trabalho. Gostaria de colocar uma pergunta. Na jornada 12 por 36, com relação ao banco de horas, no meu modo de pensar, a partir da 12ª, ainda que a gente admite uma tolerância de 5 minutos, vamos falar assim, né, porque normalmente as empresas, obrigatoriamente com o controle de jornada, acaba às vezes ultrapassando ali, o empregado tem que fazer, inclusive fazer fila na empresa para você poder marcar ali o prazo de saída do cartão. Então, quer dizer, 5 minutos de tolerância, também previsto em lei, a gente ali já estaria atropelando na jornada 12 por 36. Aí o empregador diz assim, olha, peraí, mas eu preciso de você hoje, vamos ficar mais 30 minutos. Eu vou te dar em folga, eu vou jogar no banco de horas, eu vou fazer uma compensação. Descaracteriza ou não 12 por 36? E aí voltaria a gente pleitear, né, o empregado, no caso, pleitear a partir da 8ª, ou 7h20, um contrato semelhante, porque hoje nas empresas tem um misto da jornada de empregados que fazem a mesma atividade, na mesma função, parte está com o contrato 7h20, parte está com 12h36, 12 por 36. Obrigado pela resposta. Doutor Cid, por quem eu tenho um grande respeito, realmente muitas vezes estamos de lados opostos, mas é um advogado de uma ética assim impressionante. Em relação à sua pergunta, acho que o banco de horas, na verdade, mesmo antes da reforma trabalhista, ele já era o grande problema, talvez o maior problema da jornada 12 por 36. O trabalho em hora extra descaracteriza. Havia inúmeras decisões. Eu lembro, por exemplo, o Dr. Cláudio, que hoje está no tribunal, quando estava na primeira de Guarujá, ele, de forma incidental, ele declarava a nulidade da nossa cláusula da convenção por perceber que no cartão de ponto havia hora extra. Então, não só ele, mas você deve ter visto muitas decisões dizendo que havia incompatibilidade entre o banco de horas e essa jornada compensatória de 12 por 36. Agora, qual era o grande problema? E aí, problema, eu diria que já na negociação, a convenção coletiva, ela prevê, apesar de prever alguns benefícios, ela prevê o direito do empregador
fazer essa compensação via banco de horas. Tá? E quer ver, eu acho que um pouco pior, se nós pegarmos agora, nesse período de pandemia, nós tivemos, graças a Deus, acabaram não assinando esse tipo de acordo, mas nós tínhamos, além dessa possibilidade de banco de horas, nós tínhamos pedido de alguns hospitais, alegando falta de funcionários, na pandemia, coisa e tal, pedindo para incluir na convenção a possibilidade da dobra da jornada. Ou seja, aquele trabalhador ali no combate ao Covid, ele ficaria 24 horas dentro de um plantão, né? Mas diretamente na sua pergunta, entendo a hora extra, o banco de horas, não só agora, mas mesmo antes da reforma, já descaracterizavam o regime de 12 por 36 e teriam, pelo menos que em tese, resultar no pagamento das horas extras. Alguns juízes não davam, justamente porque na negociação coletiva se incluiu lá no instrumento normativo essa possibilidade de compensação via banco de horas. E olha só, era uma compensação que permitia, era um banco de horas que permitia essa compensação ao longo de 180 dias, né? Então era muito ruim mesmo, mas infelizmente é a realidade. Espero ter respondido. Obrigado pela resposta aí, e vamos continuar lutando aí pelo entendimento do direito e a preservação não só da parte econômica das empresas, mas sobretudo do trabalhador, porque entendo também que houve um retrocesso extremamente grave no país e que ainda ninguém se apercebeu. Daqui a um tempo, as empresas, principalmente, eu sempre digo isso, da linha branca, eu chamo linha branca, aqueles produtos que são essenciais dentro de uma residência de qualquer pessoa, geladeira, fogão, etc., etc. E eu quero ver a economia como vai se comportar com estresse econômico, funcional e financeiro do bolso do trabalhador, entrando numa jornada extremamente extensa, sem ser reconhecido, sem ter a contraprestação, porque nem é reconhecimento, né? Aquela história da origem do salário, né? É sal contra o trabalho. Então, é isso aí. Então, eu acho que o reflexo disso tudo é muito mais grave do que simplesmente a gente tratar de economia, de relação direta de trabalho e prejuízo para a sociedade. No futuro do país, tenho certeza que isso vai vir um agravante terrível. E aí, o nosso Congresso, os legisladores estarão arrependidos de uma medida provisória tomada, apoiada ou a própria legislação. Obrigado, desculpa a extensão, parabéns por todos aí pelo trabalho, pela palestra, foi muito proveitoso para mim, aproveitei muito, e a coordenação também da Associação dos Advogados, sempre brilhante, motivada e incentivando os advogados ao estudo. Parabéns. Mais alguma pergunta para os nossos palestrantes do dia? Eu ia fazer uma pergunta, mas agora estou na dúvida se eu faço, mas vou fazer assim mesmo, vai. A relação entre dano existencial e a jornada 12 por 36, porque segundo a pesquisa, a maioria falou que não tinha problemas com as folgas, né? Não tinha problemas aí de estresse. Então, eu queria saber a opinião dos senhores. A viabilidade de pedir isso em juízo, eu sei que a probabilidade de êxito é pequena, né? Pelo menos pela minha experiência. Mas eu gostaria de ouvir pode ser qualquer pessoa, qualquer um dos palestrantes que queira responder, eu ficaria grato. Então, vamos começar pelo João, e aí qualquer coisa o Vicente e a Alessandra fazem umas considerações. Eu até aproveitaria as colocações do Dr. Cid Penha. Eu acho que elas se encaixam muito bem nessa sua pergunta. O grande problema qual é? Agora, nesse período pós-reforma, é fato, gente, não adianta. Nós temos um grande receio, aquele risco do pagamento da sucumbência. Não é? Porque seria ótimo se todos nós começássemos a fazer esses pedidos de indenização em razão desse trabalho exaustivo aí em jornada de 12 por 36.
né? Mas, infelizmente, nós temos receio, creio que não seja só eu, né, que seja a grande maioria, de acabar fazendo com que esse trabalhador tenha, na verdade, um prejuízo. Até porque, se a gente observar, mesmo antes da reforma trabalhista, eu não me recordo de alguma decisão fixando uma indenização nesse sentido. Me recordo, sim, de muitas decisões mandando pagar hora extra. Deveria, talvez nós deveríamos pedir mais. Isso é verdade. Acho que antes nós já não pedíamos muito também. Eu acho que talvez antes nós já não fazíamos tanto essa reflexão que você fez e que o Dr. Cid também fez. Sofremos um retrocesso absurdo, né? O Dr. Vicente falou que vem essa decisão do Supremo. Gostaria de acreditar. Eu gostaria de acreditar que venha realmente uma decisão boa, mas se a gente lembrar na decisão em relação às medidas provisórias aqui do período de pandemia, foram retiradas as obrigatoriedades de participação dos sindicatos. Aí todo mundo tem culpa nessa história, inclusive o sistema sindical, mas infelizmente a situação é bem difícil. Vicente, quer fazer suas considerações? Eu gostaria. Então, Mário, como pano de fundo, eu acho que você tem uma base para justificar o pedido, mas na prática eu acho que ele não seria acolhido ou sustentado, não porque não tenha uma base jurídica, mas o trabalho em si ele já está bastante precarizado, né? Então, você já tem a uberização das relações de trabalho, e aí você pedir um dano existencial num contrato de trabalho com vínculo, com controle de jornada, por conta da jornada 12 por 36 em si, eu acho que você não vai ter um suporte, tá? Como o próprio João colocou, a questão da sucumbência tem tolhido bastante os pedidos, né? Então, assim, eu acho que o grande prejuízo existencial está de você ter uma jornada 12 por 36 com uma remuneração não correspondente a todo esse esforço e a pessoa precisar trabalhar em 2 empregos, né? E aí, como é que você pedir um dano existencial com 2 contratos, né? Aí você teria 2 contratos cumprindo uma jornada, mas tem 36 de descanso, só que a pessoa acaba tendo 2 trabalhos e ela não tem descanso nenhum nunca, né? Então, essa questão do pagamento das horas extras, como o João falou, se você tem a jornada 12 com prorrogações, a nulidade do regime acontece. Então, aí você tem o pagamento das horas. Agora, a questão da saúde, da psique, pela prorrogação dessa jornada ou pela jornada em si, eu acho que a questão é muito mais social e desse trabalhador ter que fazer realmente 2 jornadas de 12, né? Porque, às vezes, até o próprio trabalhador de 8 horas, ele tem que prorrogar todos os dias, né? Muitas vezes vai para um banco de horas que não se usa, tem a locomoção casa-trabalho, então é um problema que afeta outros pontos e o dano existencial, diante de tudo que a gente está passando, para o judiciário acho que fica em segundo plano, né? Alessandra, quer fazer suas considerações? Quero sim. Eu acho que realmente essa é só um complemento, porque é bem o que eu penso a respeito do que o Dr. João e o Dr. Vicente falaram. Eu acho que a gente tem o problema da sucumbência, que impede muito a questão da gente aumentar os pedidos. Eu acho que a Justiça do Trabalho também tem uma dificuldade grande na questão das indenizações, diferentemente das outras áreas. E eu acho que inviabiliza mesmo por conta disso. E o próprio trabalhador, quando você vê através da pesquisa de campo, ele mesmo não se sente tão cansado. É engraçado que ele mesmo sofre o dano e ele mesmo... Então, a gente, como advogado, por exemplo, a gente, na entrevista, para detectar que aquele dano é maior do que se imagina, tem que fazer uma busca assim, muito grande, uma anamnese muito grande na própria entrevista com o cliente. Mas eu acho que o principal aí hoje é a questão da sucumbência
e já as indenizações da Justiça do Trabalho, que são bem dificultosas, assim, da gente conseguir. Eu acho que é isso. Eu acredito que seja isso também. Bom, gente, como a gente tem mais... Já estamos indo para 1h30 de reunião, eu passo aí para o... Pode falar, Mário, pode falar. Só agradecer as respostas, são exatamente o que eu pensava. Obrigado a todos. Muito boa a palestra e me deixou bastante, me esclareceu muitas coisas. Viu? Obrigado. O doutor Vicente autorizou a gente a passar os slides dele, e tem aí jurisprudência, tem fundamentação legal, então eu vou passar para o Leandro, passar para todos os slides no e-mail de vocês. José Carlos, quer fazer algum comentário aí? Por favor, faça o seu comentário. Não, só agradecer a participação de todos aí, a reunião foi muito boa. Parabéns a todos os palestrantes. Doutora Alessandra, filha do José Roberto Barbosa de Oliveira e Souza, é isso? Eu estimo muito o doutor José Roberto. Eu tenho uma passagem curta. Eu estava no saguão da Justiça do Trabalho e eu estava de olho no... Era um senhor que vendia livros, não era o Ivo, foi uma outra pessoa nesse dia. E ele tinha uns CDs com perguntas e respostas, nem tinha direito à internet naquela época, era tudo... O TJ era ficha, Justiça do Trabalho era processo físico, eu batia as capas na máquina e estava começando esse processo de CD e eu estava de olho no CD lá e o teu pai passou por trás, assim, no saguão. Aí bateu no meu ombro, aí brincou comigo e tal. Aí falou, o que tá fazendo aí? Eu falei, eu vou comprar esse CD aqui, mas eu tô vendo se eu vou comprar ou não. Eu falei, porque eu preciso estudar e tal. Aí ele falou, ô fulano, dá o CD pro rapaz aí. Aí eu olhei assim de lado para ele e falei, pô, não precisa. Fiquei meio acanhado na época, né? Aí ele falou assim, não, pode dar o CD pro rapaz aí, porque estudar é sempre importante. Aí eu falei, pô, eu fiquei sem jeito, mas eu fiquei agradecido e depois eu sempre conversava com seu pai quando atendia ele no balcão, tanto em Santos, Guarujá, e sempre estimei muito seu pai. OAB 73491, se eu não estou enganado. Verdade. Então, tá bom. Mesmo. Então, eu espero que ele esteja bem, faz tempo que eu não vejo seu pai, né? Sei que ele teve alguns problemas de saúde, foge a competência da nossa reunião aqui, mas é só para registrar essa doce lembrança que a vida na justiça também nos proporciona, né? Não são só espinhos, né? O caminho também tem flores. Era só isso. E mais uma vez, parabéns a todos, aí, doutor Vicente, doutor João, a Fabíola, a Manuela, a todos os presentes, né? As perguntas também são bem pertinentes e elas guardam uma relação muito, muito precisa com o que a gente vê no dia a dia da Justiça do Trabalho. Tá bom? E parabéns pela pesquisa de campo, é muito importante isso. Era só, desculpe o alongamento. A Manuela, ela não, acho que ela acabou saindo, então eu só quero agradecer aos meus membros que desse mês eu fui coordenadora, realmente foi uma ótima palestra. Muito obrigada ao doutor João Rosa, que aceitou o convite para vir aqui. Quando a gente pensou nesse tema, a gente falou, não tem outro para falar aqui. Com certeza ele já convive com essa jornada, já desde que se formou, desde que entrou, que ingressou no sindicato e sofreu toda essa mudança que veio junto com a reforma trabalhista. Então, eu só quero aproveitar também aqui para deixar registrado que a gente terá aqui um curso, só um momentinho aqui, deixa eu... infelizmente aqui, ok. Espera aí que eu não... Eu vou aqui adiantar, eu não vou conseguir Espera aí. Eu vou falar que eu acabei que eu não consegui abrir. Eu queria mostrar para vocês, mas nós vamos iniciar pela ATS um curso modular, onde a gente vai iniciar desde a fase de conhecimento, da entrevista trabalhista com o cliente, e vamos
cada módulo a gente vai falar de um momento desse processo de execução. Então, a gente agora, dia 30 de setembro, tem o primeiro módulo desse curso, onde a gente vai estar falando sobre a entrevista trabalhista, com a professora será a doutora Selma Grossi, advogada, e na sequência aí, entre outubro e novembro, nós teremos a continuidade desse módulo. Então, a gente também vai estar passando para vocês o e-mail, para quem tiver interesse e aprender um pouco mais sobre como entrevistar, como a Alessandra já tinha falado, que a gente precisa, na entrevista, identificar e conseguir fazer essa identificação para colocar na peça. Então, muito obrigada a todos, um ótimo dia, muito obrigada por estar com a gente aqui até 11h30 da manhã.